warahmatullahi wabarakatuh, caro telespectador e amigo ouvinte, no ar seu programa Islam em Foco da Hack TV. Como sabem, uma transmissão simultânea com a Rádio Hack, eu sou Islam Gadi Nampula. Portanto, entramos atrasados, mas já estamos no ar. Para si que está sintonizado com a Antena da Verdade da Rádio Hack, vai o nosso muitíssimo obrigado. E para si que está ligado com a Antena da Verdade, fique, portanto, ligado a nós. Vamos até essencialmente 11 horas em Moçambique. Sendo assim, hoje, sendo o primeiro dia útil da semana, iremos contar da voz do nosso eminente Sheikh Abdulmajid Antônio e vamos falar, portanto, dos atos, das práticas, das ações que anulam o Islã. Em continuação do tema, e vamos saudar o nosso convidado já se encontra nos estudos da Hack TV, Sheikh Abdulmajid Antônio. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Disposição, Sheikh? Alhamdulillah, está bem. Não sei, irmão, como está? Eu também estou muito bem. Alhamdulillah. Exato, aí, portanto, lançamos a imagem do nosso eminente Sheikh. Vamos acompanhar espaço de exortação. Não te esqueça, segunda parte, iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir conosco. Sendo assim, como sempre, vamos acompanhar, vamos falar das ações, das práticas, e, portanto, dos atos que anulam o Islã. Continuação do tema, Sheikh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Em primeiro lugar, agradecemos Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. Em seguida, mandamos bênçãos ao nosso querido An-Nabi alayhi salatu wassalam, que a paz esteja com a sua família, seus companheiros e todos os que seguirem os seus passos até ao dia do juízo final. Amém. E dizer que nós estamos a falar dessas ações que anulam o Islã, que são nawaqid do Islã. Alguns dos alimos colocaram aliás, são, em termos numéricos, alguns trouxeram 10 ações que anulam o Islã, como é o caso do Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah. E quando ele dizia a primeira ação que anula o Islã, a shirk fi ibadatillah, já esclarecemos assuntos de shirk, já falamos, já explicamos assunto de shirk. E a seguir ele diz, neste mesmo ponto de shirk, wa minhu dhabhu li ghayrillah, e faz parte também de shirk a pessoa degolar com intenção de satisfação a uma criatura fora de Allah. E aquilo que nós chamamos de at-taqarrub, man dhabaha taqarruban, a pessoa degolar ou sacrificar uma coisa. Nós sabemos que este ato é adoração. Sacrificar algo para satisfação de alguém, isto é adoração, é ibada. Se alguém quer sacrificar uma coisa e satisfazer, só deve ser para Allah subhanahu wa ta'ala. E este é um dos nobres atos de adoração, porque Allah liga esta ação de sacrificar algo ou degolar algo com o próprio salat, quando diz Qul inna salati wa nusuki. E no outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz Fasalli li rabbika wanhar. Sempre que Allah fala do salat, fala do sacrifício em algumas partes no Sagrado Al-Qur'an. Então este é um acto de adoração, é um acto nobre de adoração. Fasalli li rabbika wanhar, faça salat para o teu Senhor, wanhar, e sacrifique também para o agrado dele. Qul inna salati wa nusuki, diga que o meu salat, o meu sacrifício, o mahyaya, o mamati, lillah, é para somente Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso o Sheikh aqui coloca, diz, wa minhu ad-dhabhu li ghayrillah, faz parte dos atos de shirk, faz parte dos atos que tiram a pessoa do Islã, a pessoa degolar para satisfazer uma criatura. Degolar significa, quando nós explicamos ou detalharmos, quer dizer, a pessoa sacrificar algo para satisfazer ou agradar uma criatura, seja um jinni, ou para dedicar, para sermos mais claros. Quer dizer, estou a degolar, estou a dedicar aquele sacrifício que eu estou a fazer
a uma campa, aquilo que acontece a um djinn, porque quero me beneficiar de algo, ou quero satisfazer a ele, ou quero me livrar de algum mal dele, tudo isso faz parte de shirk. Ou quero, posso dizer, quero adquirir algum benefício, tudo isso é shirk. Então, por isso o Sheikh diz, kaman yadbahu lil jinni ou lil qabr, como aqueles que, por exemplo, degolam para o jinni, que são os jinnis, ou aqueles que degolam para uma campa. Nós temos pessoas que viajam para uma campa, vão lá, degolam para satisfazer a pessoa que está enterrada lá. Outros degolam para o jinni, porque eles foram aconselhados por um curandeiro, tem que sacrificar isto, tem que sacrificar aquilo, tem que sacrificar um cabrito ou uma galinha, independentemente do tamanho do animal, se é menor, se é maior, isto é shirk e tira a pessoa do Islã. Então, kaman yadbahu lil jinni ou lil qabr, como aqueles que fazem dhabh para dedicar os jinnis, ou fazem dhabh para dedicar uma campa. Então, isso tudo é shirk. O segundo acto que anula o Islã, o Sheikh diz, man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'ita, aquela pessoa que colocar intermédios ou intermediários entre si e Allah subhanahu wa ta'ala. Esses intermediários vão servir para o quê? O Sheikh explica, diz, yad'uhum, a pessoa vai invocar a esses intermediários, wa yas'aluhum shafa'ata, e a pessoa vai pedir intercessão desses intermediários, wa yatawakkalu alayhi, vai depositando a sua confiança neles. O Sheikh diz, kafara ijma'an, essa pessoa já cometeu kufr por unanimidade. Significa não há ninguém que divergiu nisto, que não é kafir, ou é este, ou é pecador. Todos os álamos estão unânimes dizer que, porque os dalilos, as provas, as evidências estão claras no Sagrado Alcorão sobre a descrença desse indivíduo que faz este tipo de ações, que pratica isto tudo. Significa que o ser humano, nós, quando queremos adorar Allah subhanahu wa ta'ala, temos que ir diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala pedir, temos que levantar as nossas mãos, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui no meio não devemos colocar intermediários. Dizer que não, eu estou a dar a ele, depois ele é que vai fazer chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Este intermediário não importa se é um profeta, se é um anjo, se é um santo, se é um piedoso. Não interessa. O que interessa é que esta ação é shirk. Porque nós temos outras religiões, o que é que fazem? Vão lá, por exemplo, vão confessar pecados em frente dos seus líderes, em frente dos seus, posso dizer, teólogos, confessam lá pecados e depois o teólogo diz, já foste perdoado, e com isto, tem que fazer aqui, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Significa que ele deposita confiança naquele teólogo, naquele líder, e que ele é que está mais próximo a Allah, então tenho que entregar a ele, ou posso dizer, a minha confissão. A pessoa chega lá, confessa os seus pecados, tudo isto, e ele faz chegar a Allah. Isto tudo é shirk. Outros vão para a campa, vão invocar os mortos e dizem que não, eles é que estão mais próximos a Allah subhanahu wa ta'ala. Então a pessoa apresenta os problemas a eles e eles por sua vez fazem chegar a Allah. Isto tudo é shirk. Temos que eliminar tudo isso e tirar a pessoa do Islã. A pessoa quer pedir istighfar, Ya Allah, ighfirli, oh Allah, perdoa-me, sem precisar de invocar alguém, invocar uma campa, invocar um santo, para depois ele fazer chegar a Allah. Todos nós estamos próximos de Allah subhanahu wa ta'ala, desde que sejamos obedientes. Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Oh Muhammad, diga a eles, quando os meus servos te perguntarem
a respeito de mim, onde é que eu me encontro, qual é o meu posicionamento em relação a eles, diga que eu estou próximo, estou perto deles. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Eu respondo à súplica do suplicador, do suplicante, quando ele pede, quando ele me invoca, quando ele me suplica, eu respondo. Então, não adianta dizer que não, vou confessar os meus pecados no cheque, vou confessar. Nós não temos isto no Islã. O Islã exatamente já eliminou tudo isso. Nós, por exemplo, queremos filho diretamente, vamos pedir a Allah, sem depositar a confiança numa campa. Depois da campa, não sei, vai fazer o quê? Queremos, não sei, pedir riqueza, levantamos diretamente, sem intermédio. Sem intermediários, aqui, exatamente, Allah subhanahu wa ta'ala nos ouve, Allah subhanahu wa ta'ala responde às nossas súplicas. Não precisamos de colocar aqui pessoas e dizer que eles são intermediários, a não ser que a gente peça doar, peça a Allah, ele também tem que pedir diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala ao seu favor, ao seu favor. O que foi proibido é a pessoa ir numa campa e invocar a eles. Estás a ver, a minha situação está assim, a minha situação está assim, com aquela intenção, com aquele intuito de que eles vão fazer chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz claramente no Sagrado Al-Quran: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Os mushrikinas, o que é que faziam? Eles invocavam seus deuses, ídolos, campas, tudo isso, e quando eram proibidos desta prática, eles diziam o seguinte: não, nós não estamos a invocar, eles são somente os intermediários. Nós estamos a fazer eles como intermediários entre nós e Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, o que é que impede de tu levantares diretamente as mãos e pedires a Allah subhanahu wa ta'ala diretamente? Então, é mais ou menos isso. Allah subhanahu wa ta'ala repudia isto no Sagrado Al-Quran com veemência, tudo isso. Allah subhanahu wa ta'ala proíbe-nos dessa prática no Sagrado Al-Quran. E Allah subhanahu wa ta'ala, no outro versículo, diz a respeito desses mushriquines: وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Quando eles são perguntados por que adoram campa, por que adoram antepassados, por que adoram vaca, por que adoram... Eles respondem: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Nós não adoramos a eles, somente é para eles nos aproximarem a Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é proibido. Por isso o Sheikh diz: مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطًا. Quem colocar entre ele, a pessoa tem uma necessidade, e quer colocar intermediários aqui no meio, يَدْعُوهُمْ, começar a invocar a eles, وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ, a começar a pedir intercessão deles, وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ, e começar a depositar a confiança neles, kafara ijma'an, esse já cometeu kufr, perante Allah subhanahu wa ta'ala. Este indivíduo não é muçulmano, exatamente, já quebrou o seu Islã. E outra, e aqui quando o Sheikh diz يسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم, a pessoa depositar a confiança neles, pensar que são eles, ou acreditar que são eles, ter aquela convicção de que são eles que vão responder o meu pedido, que vão me dar, satisfazer as minhas necessidades. Isto é kufr, é uma descrença, isto é shirk, é uma descrença. E o terceiro, o Sheikh diz, o terceiro acto que anula o Islã: man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Man lam yukaffir al-mushrikin, aquela pessoa que achar ou pensar que os mushrikinas, eles não são descrentes.
Existem pessoas que defendem os mushriquina, que dizem, não, tudo é igual, Deus é único, deixa eles, a diferença está nos caminhos, mas o Deus é único. Allah é único, a religião também tem que ser única. Por que o Deus é único? Depois temos vários caminhos que nos fazem chegar a esse Deus. Allah traçou um único caminho que nos faz chegar a Ele, que nos faz chegar à sua satisfação e, por sua vez, ao Jannah. O Nabi sallallahu alaihi wasallam esclareceu, explicou-nos isso, e Allah subhanahu wa ta'ala explicou-nos isto no Sagrado Al-Quran: inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum. Não devem seguir vários caminhos que vão vos separar da senda reta. Quando nós estamos no salat, sempre em cada rakat, temos ihdina sirata, sirata, o caminho certo, o único caminho. O resto são desvios. Por isso nós pedimos a Allah para que nos mantenha firmes no caminho correto, na senda reta, no caminho certo, porque nós temos que acreditar que o caminho certo é o único. E a única religião que Allah escolheu para a humanidade é este, Islam. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. E o que é Islam? É a pessoa submeter-se voluntariamente às ordens de Allah, à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é que é Islam. Não quando a pessoa quer, por exemplo, enriquecer, vai seguir outros caminhos fora do Islam. Não porque a pessoa quer, posso dizer, melhorar, quer tratamento, vai seguir outros caminhos fora do Islã. Então, o caminho do Islã é este, é o único. E agora, seguirmos vários caminhos e depois começarmos a defender esses que seguem esses caminhos, dizem que não, Deus é único, a pessoa escolhe o caminho que quiser, sem dúvidas. A pessoa escolhe, la ikraha fi din, a pessoa escolhe aquilo que ele, mas tem que saber que o caminho certo é o único. A pessoa pode escolher o errado e nós não vamos apoiar a este erro. Não vamos dizer que não, vá em frente, siga, não. Temos que esclarecer que não, o caminho que escolheste é um caminho errado. É um caminho errado, as consequências desse caminho são essas, são essas, são essas. Mas não defendermos. O problema aqui é defender, dizer que não, deixa, ele está correto. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que nós não deveríamos fazer o quê? Indicar o caminho do mal a alguém. Porque quem indica o caminho do mal, esse terá também as consequências dessa maldade. Terá as consequências. E quem indicar o caminho do bem, esse também terá as suas recompensas, tudo isso. Por ter encaminhado alguém por ter indicado alguém ao caminho correto, à senda reta. Não devemos apoiar a falsidade, não devemos apoiar, porque Allah diz: قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. A verdade está distinta da falsidade. O caminho correto está claro em detrimento do caminho do desvio. Por isso, man lam yukaffir al-mushrikina, quem apoiar os mushrikinas, e quem achar que os mushrikinas, os idólatras, não são descrentes, começar a apoiar, ao shakka fi kufrihim, ou a pessoa duvidar, quando for questionado, por exemplo, o que acha? Aqueles que adoram aqueles ídolos, aqueles que adoram vaca, por exemplo, qual é a posição? Você dizer, mas não sei se eles estão corretos, eu não sei. Eu vou me abster, vou me afastar, não vou dizer nada. A pessoa sabe que o caminho correto é o caminho da submissão, é o caminho do Islã, é o caminho da paz, tudo isso. Ao shakka, começar a duvidar, dizer, não sei. Se aqueles que estão a adorar vaca são muçulmanos ou estão no caminho certo, falando sério, não sei. A pessoa está a duvidar. Ao shakka fi kufrihim. Ao sahhaha madhhabahum.
ou a pessoa começar a, posso dizer, a validar a idolatria, o politeísmo, começar a validar o shirk, exatamente, começar a dizer que não, é um dini válido, não há nenhum problema. Por exemplo, se for questionado, o que é que acha aqueles que adoram fogo, aqueles que vão no curandeiro, por exemplo, o que é que achas deles, aqueles que adoram campas, aqueles que põem maqueia, qual é a posição de você dizer, falando sério, eles estão corretos. Então, a pessoa já automaticamente já saiu do Islã, porque está a validar algo que Allah invalidou. Como é que nós vamos validar uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala invalidou? Os versículos estão claros no sagrado Al-Quran. Por exemplo, os que adoram profetas, seja profeta Jesus, seja Musa, seja Muhammad, seja os que adoram, os que enaltecem, colocam os profetas acima do seu nível, até achar que os profetas são Deus. Por exemplo, os que adoram alguns profetas. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Allah vai perguntar no dia de Qiyamah a Isa, a Jesus, alayhi salatu wassalam, foste tu, Allah sabendo, sem dúvidas, isto para iqamatul hujja somente, foste tu quem disseste as pessoas para te adorarem além de mim? Allah sabe que não foi isso que disse. Depois de Allah ter o levado aos céus, as pessoas ficaram a enaltecer a ele, a idolizar a ele, a adorar a ele. Não foi ele que disse que ele é Deus, que ele é filho de Deus, tudo isso. Ilahayn min dunillah. Allah subhanahu wa ta'ala, no outro versículo diz: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Já são descrentes, já descreram aqueles que dizem o seguinte, que Jesus é Deus. Já são descrentes, não são crentes. Então, a pessoa vai dizer que não, eles estão corretos, estão certos, tudo isso. Este também está no caminho deles. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Quem se aliar a eles, dentre vós, muçulmanos, automaticamente este pertence a eles. Então, nós temos que esclarecer que não, vocês estão errados. O caminho certo é esse. Acabou, já falou a verdade. Tu quer dizer que não, você segue o que você quiser, tudo isso. A pessoa tem que esclarecer a verdade. Dizer que não, irmão, o caminho da verdade é este. E é esta a nossa obrigação. Diga a verdade. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quem Allah orientar, há de acreditar, e quem Allah desencaminhar, esse não vai acreditar. Mas nós sempre temos que falar a verdade, que o caminho certo é este, irmão. O que você está a seguir aí não é correto. Agora, tentarmos dar alguma pincelada, dizer que não, tem que fazer isto, estão errados, aliás, não estão errados, cada pessoa está livre, não sei o quê. Sem dúvidas, cada pessoa está livre, mas temos que esclarecer a verdade. Ao shakka fi kufrihim, ao sahaha madhabahum, quem validar o madhab deles, esta pessoa também é kafir, já saiu do Islam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Já são descrentes aqueles que dizem Allah é o terceiro, ou dizem nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, invocam três deuses. Esses já descreram. E a pessoa começa a defender, começa a validar tudo isso, enquanto os versículos estão claros. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله سبحانه وتعالى fala: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Aqueles que, quando chegou-lhes a verdade, كفروا به, descreram, فلعنة الله على الكافرين. Allah chama-os de kafirs. Nós temos que saber que eles são exatamente, são descrentes. E o Nabi alayhi salatu wassalam falou claramente no hadith, dizendo: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. Ele jura por Allah. وَالَّذِي
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. Ninguém pertencente a este Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seja Ummat Ijaba ou Ummat Da'wa. Nós já esclarecemos isto, que existem dois tipos de Ummat Ijaba e Ummat Da'wa. Ummat Ijaba são aqueles que já aceitaram, já são muçulmanos. Estes são Ummat Ijaba, aceitaram. Ummat Da'wa são aqueles que não aceitaram, que ainda estão na descrença. Eles são do Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, os cristãos que temos hoje, os judeus que temos hoje, todos eles são Ummat, todos nós somos Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, só que eles ainda não aceitaram a verdade, descreram, são Ummat Da'wa, ainda precisam de ser feito o quê? O Da'wa. Então, o Nabi alaihi salatu wasallam disse, La yasma'u bi, e este dalilo vem provar isso. Quando ele diz, Ahadun min hadhihi al-umma, deste umma, depois começa a esclarecer, seja Yahudi, wala Nasrani, seja ele judeu ou cristão, ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Depois de ouvir que existe Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o Muhammad é mensageiro, é o último profeta, a pessoa não acreditar nele, não seguir nele e morrer enquanto não acreditou nele, então este vai diretamente para o inferno. Então, por isso, este é uma das ações que anula o Islã, a pessoa acreditar que, ou a pessoa duvidar na descrença dos descrentes. A pessoa duvidar na descrença dos descrentes, a pessoa validar a crença dos descrentes e a pessoa começar a defender a eles, apoiar a eles, no que diz respeito, atenção, no que diz respeito à crença. Quando se fala apoiar a eles, quer dizer, com isso não estamos a dizer que os descrentes temos que guerrear a eles, temos que conviver aquilo que não tem nada a ver com aqui de assuntos comerciais, tudo, compramos com eles, vendemos para eles, tudo isso. Há assuntos de justiça, por exemplo. Nós não vamos injustiçar alguém porque ele é descrente, não. Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. O facto de eles serem descrentes, o facto de vocês não terem a mesma crença, não implica que vocês devem injustiçar a eles. Então, se eles têm razão, temos que dar a sua razão, que eles têm razão. Aqui só fala-se assuntos de exatamente, crença. E outra ação que anula o Islã, a quarta, o Shaykh diz, Man i'taqada anna ghayra hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam akmala min hadihi أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Veja só, diz, Man i'taqada anna ghayra hadi nabi sallallahu akmala min hadi. Aquela pessoa que achar que existe um modelo de vida melhor do que aquele modelo trazido pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam, ou a pessoa priorizar, dar mais prioridade às leis mundanas em detrimento das leis de Allah, então, essa pessoa começar a ver que não, aqui o Corão aqui foi infeliz. Para mim, a lei humana aqui leva vantagem. Por exemplo, as pessoas pensam assim, as pessoas que se acham de intelectuais começam a dizer, não, aqui temos que modernizar as coisas, temos que, pessoas querem modernizar tudo. Esquecem que o Corão nunca foi antigo, o Corão sempre é algo que serve para todas as eras, todas as épocas, porque vem da parte de Allah. São palavras de Allah. Allah é o conhecedor de tudo, é conhecedor do passado, do presente, do futuro. Allah conhece tudo, então trouxe um livro que dá para todas as épocas, que se enquadra em todas as épocas, tudo isso. Então, a pessoa começa a dizer que não, aqui, entre esta lei humana e a lei de Allah, eu aqui prefiro a lei humana. Ou este hadith não se enquadra nesta era aqui.
nesta nossa época que não se enquadra este hadith. Significa que está a dar mais preferência à lei humana em detrimento da lei de Allah, da lei divina. Um muçulmano, um crente, não deve não deve descartar a lei de Allah e a pessoa, a não ser que está sendo forçado, a não ser que a pessoa está num mundo, por exemplo, em que posso dizer um país não é islâmico e a pessoa posso dizer, é forçada a seguir leis humanas porque não tem uma outra alternativa. E porque as leis, quem põe em prática as leis, quem faz, posso dizer, valer as leis, são as autoridades. Então a pessoa não é autoridade. Aí, a pessoa não porque está satisfeita, a pessoa não porque está conformada com as leis humanas, sabe que não há como. Elas estão erradas, a lei de Allah é mais viável, mas porque não tenho autoridade, não tenho, sou forçado a fazer isso, a pessoa acaba seguindo. O que a pessoa aqui é proibida é validar e ter aquela fé, aquele imã que a lei humana é mais correta em relação à lei divina. Aí a pessoa estará a cometer um erro. Mas a pessoa se segue porque não há porque não tem como. Como é o nosso caso, por exemplo. Nós, muçulmanos, não temos autoridade, somos chamados a seguir as leis humanas, principalmente aquelas também que não ferem com o sagrado Alcorão. Aquelas que ferem com o sagrado Alcorão, temos que nos abster na medida do possível. Temos que nos abster na medida desde que, alhamdulillah, nosso país é um país laico, a pessoa, embora existem alguns casos isolados, casos aqui, casos ali, comparativamente a alguns países, podemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e por isso conseguimos fazer salat, conseguimos jejuar, conseguimos fazer hajj, conseguimos fazer da'wah, alhamdulillah, conseguimos dar madrasa, conseguimos, embora com as dificuldades, reconhecemos que existem algumas dificuldades, sem dúvidas, mas conseguimos na medida do possível. E, alhamdulillah. Agora, não estamos a validar, não estamos a dizer que estão corretos, eles estão assim, mas não estamos conformados, não, mas enquanto não chegar esse dia em que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos abrir, vai nos dar uma autoridade, temos que assim mesmo tentar sobreviver. Agora, aquela pessoa que achar que a lei humana é melhor do que a lei de Allah, este já cometeu descrença. E temos outro acto que anula o Islã. O Sheikh diz, aqui é o quinto, exatamente, Man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa law amila bihi kafar. Man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Man abghada, quem estranhar, desprezar, ou desprezar qualquer coisa trazida pelo Nabi alayhi salatu wassalam, walau amila bihi, mesmo que essa pessoa venha pôr em prática, kafar. Às vezes, o que se quer ao praticar algo, devemos praticar por livre vontade. Temos que praticar com todo o amor. Temos que praticar com toda a submissão. Não a estranhar ou a desprezar. Por isso, isto é muito perigoso. É muito perigoso. Man abghada shay'an, quem desprezar algo, mimma ja'a bihi, aquilo que foi trazido que foi ensinado pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi kafar. Mesmo que venha a praticar esta ação, este já cometeu kufr. Estranhar como? Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, a barba. A barba é um ensinamento dos profetas, também do Nabi alayhi salatu wassalam. Aconselhou-nos a deixarmos a barba. E a deixar a barba crescer. A pessoa
deixa a barba crescer. Mas no seu coração ele não gosta da barba. Começa a desprezar, começa a estranhar. Ele deixa talvez porque tem medo de sofrer represálias, tem medo de ser criticado, ou tem medo de alguns irmãos muçulmanos lhe falarem mal. Ele no seu coração começa a desprezar. Essa barba me incomoda, isto não sei o quê. Mas ele deixa. Que significa ele não está a fazer de coração. Não está a praticar por livre vontade, está a desprezar. Está a estranhar essa mesma ação, esta mesma prática. Quem fala de barba, outros atos também. Outras ações também. A pessoa começa a desprezar, começa a estranhar. Walau amila bihi. Kafar. A pessoa, mesmo que venha a praticar, como é o caso do hijab, por exemplo, o Nabi aconselhou-nos a pormos o hijab para as mulheres. Exatamente. Elas põem, alhamdulillah, mas ela começa, no coração não gosta de hijab, começa a desprezar, começa a estranhar, começa tudo isso. Talvez põe porque para não ser dita que não é muçulmana, tudo, mas ela não gosta de hijab. E outra coisa cheia de interessante de nossas irmãs, as mulheres, usam por meio dos seus maridos. Exatamente. Se não fosse meu marido como encher, se não fosse ser cheia. A razão pela qual, às vezes, quando há divórcio, elas tiram. Tiram. Exatamente, tiram. A pessoa pergunta, você está por hijab para agradar a quem? A teu marido, para agradar a Allah. Você está a adorar Allah para agradar a quem? Teu marido ou agradar a Allah? Então, isso é sinal de que no nosso coração nós desprezamos isto, não fazemos de coração. Por isso, temos que fazer algo por amor, com toda a vontade, com toda a submissão. Por isso é Islam. Al-istislam lillah. A pessoa submeter-se voluntariamente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Não porque a pessoa, por força maior, por ser forçado a fazer isto. A pessoa deve se submeter voluntariamente, livre e espontânea vontade. E Allah subhanahu wa ta'ala fala isso no Sagrado Al-Quran. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الله سبحانه وتعالى diz إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Então, são essas ações que nos estimulam, nos mostram que para praticar algo, não é algo assim, para fazer ibada, não podemos pensar que é algo, temos que sempre nos entregar por livre vontade. A pessoa ir no jihad não é fácil, mas existiram pessoas que foram no jihad porque sabiam que eles têm Jannah. Este versículo que Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos. E no outro versículo Allah diz ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Isto porque eles desprezaram aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. فَأَحْبَطَ. Resultado, Allah anulou as suas ações. Então eu gostaria de esclarecer até este ponto, o quinto, inshallah, na próxima edição. Sendo assim, caro telespectador, amigo ouvinte, que esteja em nossa sintonia, momento oportuno para interagir conosco. Ligue e participe do seu programa interativo 84 92 73 487 84 92 73 487 84 92 73 487. E para se estar ligado com a tela da verdade, aí está, portanto, no rodapé, poderá ligar. E se tiver algo para questionar-nos, poderá enviar-nos mensagem. Iremos reencaminhar o nosso convidado, o Sheikh Abdelmajid Antônio. 84 92 73 487. Estamos a falar, como dissemos, dos atos que anulam o Islã. E está indo para o nosso espaço de perguntas e respostas, aguardando assim que chegue a nossa sintonia. Sheikh falou, portanto, de algumas pessoas que degolam para satisfazer
portanto, os seus desejos para satisfazer algumas criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, em vez de satisfazer Allah subhanahu wa ta'ala. E temos visto, Sheikh, alguns, por exemplo, um sonhou, e quando apareceu de um irmão, é um seu irmão ou sua irmã, logo, em pleno sonho, diz, não, tens que preparar uma comida, tens que degolar, se não fazer isso eu vou te pegar. Quer dizer, aquela coisa que nós sempre lamentamos dizer, imagine, né? Sim. Então, isso é de assistir para esta pessoa que irá sacrificar para aquilo que ele viu no sonho, nos sairá do Islã? É o mesmo processo. A pessoa sai do Islã, independentemente de ter visto no sonho ou não, porque não há nenhum sonho nosso que é revelação, né? Exato. Os profetas somente que eram revelados, às vezes por via de sonhos. Agora, nós não somos profetas. E nós não somos profetas. E, então, não é a pessoa sonhou, sempre tem que implementar tudo aquilo que ele sonha. Então, se fosse assim, alguns já estariam ricos por causa dos sonhos, outros pobres por causa dos sonhos. Claro que os sonhos poderão aproximar alguma coisa, poderão indicar alguma coisa, tudo isso. Porque mas a pessoa vê a se preocupar, não, se eu não fazer isto aqui, vou cair doente ou qualquer coisa irá me acontecer. É tal convicção que nós estamos a falar. Por isso o Sheikh disse que a pessoa já saiu do Islã. É convicção. Então, para dizer que nós saímos todos os dias do Islã, essa é a nossa percepção, o nosso consentimento. É a nossa percepção, por isso nós temos que ter muito cuidado. Vamos falar isso, inshallah, quando terminarmos com os 10 pontos que anulam o Islã. E existem algumas particularidades, algumas também, algumas cláusulas que há nesses pontos. Exato. Ainda nessa questão cheia de degolar, nós temos visto também alguns que se preocupam em fazer Fatiha, dizem Fatiha. A diferença da Surat al-Fatiha é aquele Fatiha que se faz, a pessoa prepara comida para um morto. Como é que é, Sheikh? Sim, há pessoas que fazem isso. Ou será que aquilo, quando a pessoa prepara, será que serve o morto? Nós às vezes banalizamos o próprio Ibadah assim. Existem coisas que são permitidas, só que da maneira que nós fazemos, fazemos de forma assim errada. Existem ações que a pessoa, quando faz, pode beneficiar o morto. Uma delas é o doar, fazer sadaqa em seu nome, fazer alguma caridade em seu nome. A pessoa, por exemplo, um dia resolveu, faz um almoço, não precisa revelar ou chamar pessoas, recitar alguma coisa, a intenção só. Chama alguns pobres, sentam em sua casa, comem. A intenção, sabe que isto está a fazer sadaqa para o meu pai falecido. Ou isto eu estou a fazer sem se recitar alguma coisa, sem se... Innamal a'malu binniyat. E não é para fazer isso como hábito. Sempre semanalmente, ou mensalmente, ou anualmente, a pessoa começa a ter isso. Só a pessoa entendeu num dia fazer um sadaqa e dedicar isto, ou qualquer obra, ou uma boa ação, dedicar a um falecido, não há nenhum problema. O maior problema é da maneira que nós fazemos isso, e fazemos de forma errada. Não, é só coisa de chamar pessoas, chamar crianças da madraça a ler em casa, juzo, não sei o que. Isto não tem nada a ver com o din, não. 84 92 73 487 84 92 73 487. Ligue e participe do seu programa Islam em Foco. 84 92 73 487. E outra questão, falou cheio de coisa, quer dizer, a pessoa colocar num intermediário, e nós temos assistido cheio. Primeiro, alguns dizem que, até comentou que outros dizem que Jesus é filho de Deus. Quem diz que tem convicção que Jesus é filho de Deus já saiu do Islã. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. E para aqueles que dizem que Deus é pai? É o mesmo, quem diz é filho, é pai, tudo isso. E outros dizem que Jesus é Deus. Sim, é mais ou menos tudo. Quem diz que Jesus é Deus, é filho, é sobrinho, é irmão, tudo isso é de Deus, são kafres. Não. Exato. Indo para outra questão, Sheikh, temos nossos médicos tradicionais que curam. Às vezes eles nos exigem, nos pedem, exemplo, a pessoa apresentar lá uma galinha, não é? Exemplo, eu tenho problema de reumatismo, dores da barriga ou dores de cabeça, dizem, não, para fazer coisa, o tratamento tens que trazer uma galinha. Sendo Sheikh, eu não sei se
o curandeiro, o médico irá degolar em nome de Allah ou para algumas Mesmo coisas se for a degolar em nome de Allah, o que é que tem a ver reumatismo e algumas que galinha, o degolar a própria galinha? Isto tudo, e nós já explicamos que a cura não foi colocada naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, e tudo isso é para satisfazer os seus os curandeiros, eles não estão a fazer a sua vontade. Nós temos que saber isso. Os curandeiros também eles têm uma pressão da parte de jinnis, e são jinnis maldosos. E eles devem honrar aquele acordo que fizeram, aquele pacto que fizeram com os jinnis, dedicar as oferendas para eles, fazer sajda para eles. E eu expliquei isso. Quem analisa e vê a vida de um curandeiro, vê que este está sendo mandado de forma assim, com algumas outras criaturas, né? Da maneira de vestir dele, a maneira de o seu estar, está fora, está longe da purificação, está tudo isto, a pessoa, e não só no momento da execução dos seus serviços. Eles falam que nós dependemos também dos outros. Dependemos dos outros. Por isso, isto é sinal claro de que eles invocam os jinnis, invocam os gênios, todos esses, e nós temos que nos afastar disso, e porque Allah subhanahu wa ta'ala proibiu-nos dessas práticas todas. Não. E qual é o comentário o Sheikh deixa para aqueles irmãos que desvalorizam o sagrado do Corão? Quer dizer, o Sheikh comentou que tem toda aquela pessoa que estranhar, e, portanto, aquilo que decretou, que legislou Allah subhanahu wa ta'ala, e apegar-se naquilo que é a legislação divina. Qual é o conselho de Sheikh que deixa para esses irmãos? Porque temos visto alguns dizer, não, isso aconteceu na era do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós estamos em Moçambique, não há nenhum problema. Isso de a pessoa quer dizer, usar hijab, foi na era do profeta sallallahu alaihi wasallam. Qual é o conselho Sim, o conselho é que não devemos pautar por este tipo de atos, porque anulam o Islã. E nós já falamos disso, desprezar. A pessoa não está a praticar porque está a desprezar. Existe aquele que não pratica por fraqueza de imane, por causa de preguiça, tudo isso. Esse diferencia-se. O que estamos a falar é aquele que desafia e despreza. Você tem que fazer isso. Não ponho isso, isto para mim está ultrapassado. Como esses que falam assim, isso para mim era naquela era. Agora, como quem diz din era só no tempo do Nabi, agora não posso implementar din. Então, este está a desprezar e não está a acreditar. Por isso, nós dizemos que esta pessoa está a descrer, já saiu do Islã, já cometeu o kufr, porque o din é para todas as eras, todas as épocas, todos, até no dia de Qiyamah. Não. Alguém se pergunta, dizer que, por exemplo, os meus pais não são muçulmanos, eu sou muçulmano, quer dizer, temos que obedecer aos nossos pais. Sim, sim. Tudo aquilo que tem a ver com o din, que não contrário o din, temos que obedecer aos nossos pais. Sabendo que eles são cristãos, não são muçulmanos. Manda para fazer uma coisa e contrário o Sharia, qual é a boa maneira de, quer dizer, negar, rejeitar aquela coisa? Tem uma mãe ou um pai que diz, filho, vai comprar uma lá de cerveja para mim. Mas eu não posso chocar ela, deixar com um sentimento daquela que ela me ordena, sabendo que é contra o Sharia. Como me livrar ou me distanciar daquela coisa que for? O que se quer neste caso, o pior é você chocar, transgredir as leis de Allah. De Allah, sim. Agora, a pessoa deve usar bons métodos, que não Allah proibiu. Proibiu, mamãe, não posso, eu te respeito, és minha mãe, me nasceste, sem dúvidas, mas eu também tenho que obedecer a Allah, que é o nosso Criador, o Criador de todos nós, tudo. Allah proíbe-me disso, com toda a obrigação que eu tenho de obedecer a ti, aí, com todo o respeito, aí não vou te obedecer, de boas maneiras, porque Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Sim, tem aqueles que dizem, não, como meus pais não são muçulmanos, não posso pisar lá na casa deles.
são muçulmanos e são cristãos? Isto é ignorância nossa. Existiram profetas que não tinham pais muçulmanos, obedeciam e faziam tudo para eles. E existia o próprio Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, o seu tio era kafir, mas ele sempre visitava ele. Tudo isso, Ali ibn Abi Talib, o seu pai era kafir, que é esse Abu Talib. Conhecemos a história dele, sempre visitava. Tudo isso. La ta'at al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. O facto de nós estarmos a ir lá visitar, não quer dizer que estamos a obedecer tudo que ele nos ordena. Se ele ordenar-nos algo que é para desobedecer a Allah, aí não vou obedecer. Não vou obedecer, mas vou manter o meu respeito para com eles, a minha consideração para com eles e a minha benevolência também para com eles. Não. Outra coisa diz que se verifica no seio de alguns irmãos muçulmanos, cai doente é testado perante Allah subhanahu wa ta'ala, ele não confia, não volta a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, vai num curandeiro, um adivinho, diz, não, eu tenho que ver o que está a se passar comigo, para com meu filho. Qual é o conselho que deixa para esses irmãos? É a fraqueza do imã. O imã, quando está fraco, e o maior problema é que às vezes o Shaitã conhece as nossas fragilidades, sim, a fraqueza e fragilidade, e aproveita-se dessas fraquezas e dessas fragilidades. E o Nabi alayhi salatu wassalam também ensinou-nos as fragilidades do Shaitã, e nós não queremos aproveitar as fraquezas do Shaitã, não queremos aproveitar, não queremos usar. O maior problema é esse. E sempre o Shaitã brinca conosco desse jeito, mas mesmo assim continuamos a obedecê-lo, continuamos a sermos submissos a ele. E vamos para a memória. Irmão Umar já está a participar. Assalamu alaikum. Alô, assalamu alaikum. Alô, Umar, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Não sei se está em linha o nosso irmão Umar que nos liga a partir da memória. Irmão Umar, assalamu alaikum. Sim, continuando. Sim, então, nós temos que tentar usar as armas que temos, que é o Sagrado Alcorão, os doás, fortaleza, tudo isto, para contra-atacarmos o próprio Shaitã. Aliás, temos que atacar. Contra-atacar seria esperar ele que nos ataque, depois temos que eliminar, nos proteger das artimanhas do Shaitã. Por isso, aconselhava esse irmão que deixasse de praticar isso. Não devemos frequentar os curandeiros. Porque tem alguns que comentam dizendo que hoje em dia não é fácil. Você pode ver fulano, é Shaitã, pode ver fulano, não sei o que, todos esses confiam. É Shaitã, às vezes quer justificar a sua fraqueza com o fracasso do outro. E Shaitã, a luta dele é essa. A luta dele é essa para aumentar o número de pessoas no Jahannam. Ao dizer que está a ver aquele famoso, também faz isso. Está a ver o chefe fulano, aquele está sendo bem sucedido no seu negócio, ele tem riso, por exemplo. Aquele está sendo sucedido no seu casamento, não. Exatamente, temos a nossa irmã Jenny Muhammad do Chuete. Irmã Jenny, já está a participar. Assalamu alaikum. Bem, alhamdulillah. Não sei, irmã Jenny, como está? Alhamdulillah, estou bem. Não sei, irmã Jenny, como está? Alhamdulillah, estou bem, graças a Allah. Em primeiro lugar, incentivar o Sheikh Abdul Majid, mashallah. A minha questão é a seguinte: tenho visto alguns irmãos muçulmanos em conversa. Diz: vamos abanar minha vista por baixo. Eu quero saber, aquele que diz vai chorar, não anulou o Islã? Chegou. Já apareceu. E tudo, irmã Jenny? Chegou?
Chegou. Com bom trabalho. Jazakallah khaira pela sua participação. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, Sheikh. Sim, então dizíamos que a Shaitan às vezes brinca conosco, tenta nos embrulhar e começa a indicar figuras que estão a fazer aquilo, estão a fazer isto, estão a prosperar, você está a ficar atrasado, você está a fazer isto, todos frequentam ali, você por que não frequenta? E por aí. E depois de ele ver que a pessoa já está desviada, e ele afasta-se. Depois ele começa a dizer. E não só Sheikh, eu tive o privilégio de conhecer uma senhora, portanto, do distrito de Rapal. Ela também é uma curandeira. Tá a ver? Se eu fiquei doente tantos anos, mas eu fazia, aparecia alguns machês, não sei o que recitava, não sei o que, não tive resultados positivos. Mas quando fizeram coisa, aquela dança, né, são rituais que tem a ver com coisa, que tem ligação com os magines, ela disse, não, tá a ver, até quando fiz, já tive coisa melhoria. Até tem sua própria aquela casinha, né, onde ela faz adivinha, não sei o quê. Ela disse, eu sou muçulmano, eu rezo, mas eu não deixo porque isso aqui me ajuda. O que ela está a fazer, Sheikh? Está a fazer shirk, está a desviar as pessoas, está a enganar as pessoas, está a fazer shirk. E às vezes, esses assuntos, muitas das vezes, que envolvem jinns, que envolvem... Aparentemente você pode pensar que está a dar tudo certo. Aparentemente você pensa que está sendo sucedido, tudo. É como o dinheiro dos juros. Aparentemente você pensa que está a enriquecer, mas na verdade está-se a prejudicar e no fim a pessoa vê. Não. Depois ainda a questão da nossa Nada está a dizer, às vezes a vista até abana, depois as pessoas dizem que vai chorar. E esse que diz que vai chorar. Exatamente, se for lá do direito, dizer que pá, aí será uma tristeza. Se for lá do não, esquerdo é uma tristeza por baixo aí. Exemplo aqui, se for por baixo, dizer que pá, vamos receber infelicidade. E será do sexo feminino. Se for lá do direito por baixo, será uma infelicidade, mas do sexo masculino. Agora, se for por cima, pode receber uma visita. Não, isto é a tuiara, a pessoa chama-se augúrio, né? O mau augúrio. Então, este é shirk. O Nabi falou claramente, a tuiaratu shirkun. Aqueles que diziam o pássaro basta voar para este lado, porque a viagem está correta, está bem sucedida, basta voar para o lado esquerdo, tudo está uma viagem não abençoada, tudo isto é tuiara. É shirk, está a desviar as pessoas do caminho de Allah e é um tipo de shirk. A tuiaratu shirkun. Já falamos. Exatamente. Sentir comichão na palma do sentir comichão na mão, diz que vou ter muito dinheiro. Por baixo do pé, dizer que vou usar sapatos ou viajar. Sim, basta tossir pouco, diz que não, ou estava a comer, engasgou, diz que alguém está a mencionar meu nome. Tudo isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tudo isso envolve-se, enquadra-se no shirk. Poderá não ser um shirk maior, mas não deixa de ser shirk, nós já explicamos, tem shirk maior que tira e menor que não tira a pessoa do Islã. E qual é, portanto, o conselho que deixa mesmo para aquelas pessoas que saíram do Islã e querem voltar mesmo do Islã, Sheikh? Que voltem antes de ser tarde, porque Allah subhanahu wa ta'ala está pronto para aceitar o seu tauba, porque chegará um momento que este tauba também não será aceite, e a pessoa era muçulmana, depois ficou kafir, voltou para o Islã, ficou kafir, voltou para o Islã. Quando fica kafir já não há como para voltar, já não é aceite. Não é aceite. E outras considerações, Sheikh? Jazakumullah khair, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, e para ti também, Sheikh Yati, por esta companhia, sempre meu companheiro das segundas, e agradecer a todos os irmãos muçulmanos que acompanham também este programa, que Allah os recompense. Amém, amém. Não, mais uma vez, Sheikh, jazakumullah khairan, khairun jazá. É para si, caro telespectador, amigo ouvinte, que esteve em nossa sintonia. Chegamos à reta final. Não esqueça o programa Islã em Foco, hoje, segunda-feira,
primeira edição da semana, contamos na voz do nosso eminente Sheikh Abdul Majid Antônio. Falamos dos atos, das práticas e, portanto, das ações que anulam o Islã, que tira você a ser do Islã. Como acompanhou o Sheikh, disse, há espaço, volte para Allah subhanahu wa ta'ala, faz um arrependimento para ser aceito o seu arrependimento perante Allah subhanahu wa ta'ala, feche-se na totalidade. Pois é, acompanhe a restante programação da Hack TV e a Rádio Hack Emissora Islâmica de Nampula. Até amanhã, inshallah. À mesma hora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.